Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo da série Nova Alta Sociedade, tá? O projeto da Nova Alta Sociedade. Nesse vídeo eu vou falar sobre o meu propósito, tá? Independente, tá? Das más obras da alta sociedade. Como assim? Por exemplo, você sabe que o meu ideal com as coisas que eu promovo, tá? É originar uma nova alta sociedade, tá? Que não seja controlada por oráculos de demônios, absolutamente nada. Seria esse o ideal principal, tá? Uma alta sociedade que venha abolir e não querer os oráculos de demônios, tá? Ok? Significa que, considerando, tá? Que a tal da alta sociedade teria sido tão nobre ao interesse de optar por algo assim, ou seja, considerando aquele raciocínio que eu falei, de que pessoas ricas, pessoas de tradição, pessoas de dinastia se originaram de maus costumes, né? E o Netflix, por exemplo, é uma empresa, uma programação que tem como objetivo resgatar esses conceitos, ampliar esses conceitos e se orgulhar desses conceitos. O meu raciocínio seria o contrário. Fazer com que a alta sociedade venha rejeitar esses conceitos, abolir esses conceitos, dentre outras coisas que eu não vou falar aqui para guardar segredo. Significa o pensamento justamente o contrário, tá? Ok? Então, todas as ideias que eu pude colocar a respeito disso ser feito para que isso aconteça, eu coloquei, foram dois papéis que eu fiz, tá? Eu teve um que eu fiz antes, eu fiz um agora, hoje que eu fiz o vídeo aqui, e o outro eu fiz uns dias desses, essa semana eu escrevi mais anotações, tá? Tudo letras ocultas, tá? Só eu sei traduzir essas letras aí, ok? É até bom que eles me matem mesmo, ok? Que eles vão perder tudo. E já falei que os manuscritos que eu tenho de anotações é somente palavras simbólicas. Eu vou ler a palavra e vou tentar lembrar o que eu quis colocar com aquilo ali, os filmes, tudo. Tá, ok? Todo esse legado está protegido, tá, pelo intérprete, que é o Jorge Rodrigues. Ok? Presta atenção. E o lance é o seguinte, os vizinhos do crime organizado, tá? Tem uma passagem na Bíblia que quando elegeram o rei Saul, tinha uns caras que estavam zombando do rei Saul. Disseram assim, esse cara aí vai ser o rei da gente? Esse cara aqui que vai ser o rei da gente aqui. Quando chegou um tempo, se passou um tempo depois, quando Deus confirmou por prodígios o rei Saul, aí o que aconteceu foi o seguinte, foi que alguém chegou e falou assim, ó, quem foram aqueles indivíduos que estavam zombando de Saul, do rei? Quem é aqueles indivíduos para que a gente mate eles aqui agora? Ok? Se você me apoia ao meu trabalho, tá? Você vai dar um fim nesses indivíduos que estavam fazendo isso, praticando magia negra no meu olho. Significa o seguinte, tá? A minha ambição, tá, de modificar a alta sociedade é absoluto. Eu não estou em nenhuma parceria com o diabo. Não me interessa os oráculos do demônio, nem o diabo, tudo. Pronto, eu coloquei toda a ideia para que eu possa fazer isso. Significa que a parte mais alta, tá, vai se juntar comigo para poder fazer as coisas da maneira direito. Que eles estão interessados em caminhar pelo caminho mais certo, né? Como eu coloquei aqui. Pronto. Agora, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a ideia de construir uma nova alta sociedade independente disso daí, né? Porque é como falei, o projeto Reino dos meus projetos, né? O reino dos meus projetos significa justamente fazer alguma coisa independente de qualquer coisa errada que está se fazendo. Consegue entender? Ok? Por exemplo, o meu propósito é tão forte, tá? Que, por exemplo, imagine, os evangélicos, eles se passam por cristãos, mas eles não são cristãos, tá? Significa que o meu projeto está acima dos evangélicos, tá? Os católicos estão lá embaixo, eles estão lá embaixo. Significa que, por quê? Porque os católicos são hereges, né? Eles são hereges, eles têm vários criminosos associados com eles, né? O meu propósito está muito acima de tudo isso, tá? E a originação desta nova alta sociedade, o projeto alta sociedade como uma outra alta sociedade, consegue entender? Por exemplo, eu coloquei num dos vídeos aqui, por exemplo, imagine que a Zanzi e a Natalie Portman, elas estão interessadas em desertar desses costumes e elas pegam o máximo de recursos e de influências que elas têm para partir do país onde elas estão para um outro país e fundar um novo país, como se fosse uma capital desses ideais, consegue entender?
E aí sim vai se originar uma nova alta sociedade, que se as outras altas sociedades quiserem seguir como modelo, sigam. Se não quiser, fodam-se, consegue entender? Significa que no que diz respeito eu edificar um trabalho que é completamente autossuficiente em si mesmo, tá? Independente de qualquer coisa que possa ser rejeitado, para mim completamente absoluto, tá? Ok? A mim não me interessa, tá? Por exemplo, é como se fosse assim, olha, é como se você chegasse para uma pessoa e falasse assim, olha, porque eu gostaria que você fizesse parte desse trabalho que eu tenho para fazer. Não, eu não quero não, eu acho que tal, aí fala durante meia hora, fica, não acho por causa disso e tal. Tá bom, ok. Então é isso daí, continua fazendo então essa merda que você está fazendo, pronto. E aí eu vou e faço aquilo que eu tenho que fazer, ok? Ok? Eu não tenho nenhuma reverência com indivíduos que encostam o cu no olho dos outros, tá? Ok? Nada disso nunca vai me dirigir, ok? Pronto, ok? Então, significa o seguinte, tá? A respeito desses projetos. O projeto da nova alta sociedade, independente disso daí, tá? Ok? Pronto, nesse vídeo eu quero falar sobre os adversários, tá, deste trabalho. Imagine que eu quero colocar com esse modelo, mas eu já estou falando sobre um raciocínio fora, tá? A edificação de alguma coisa nova, de uma pátria nova, de uma diplomacia nova, de conceitos novos, de um sistema novo. Imagine, originar do zero mesmo, alguma coisa assim, para estar por cima mesmo, tá? Um sistema novo, uma sociedade nova, tudo novo, tudo diferente, tá? E eu vou ser realmente a voz principal disso daí. Sou eu que vou fazer. Ou seja, eu vou ser o anti-Cristo. Ok? Significa que quem vai estar acima de mim é Deus e Jesus Cristo, que é o Messias. Ok? Esse aí que é o grande conselheiro, né? Porque, por exemplo, Jesus Cristo, ele é o absoluto conselheiro, né? Não tem nenhum conselheiro acima dele, porque ele é o Messias, né? E os ensinamentos dele são os mais elevados, né? Mas ele concede a quem ele quer, né? Por exemplo, Deus não concedeu aos bandidos todos, Deus nunca vai conceder aos bandidos todo o cagado do seu bairro, aos pontos de música, os cagalhões que satanistas do ponto de música alta, tá? Inclusive, para sair a maldição desses indivíduos tem que apedrejar eles, que está escrito na Bíblia, tá? Deus nunca vai conceder os ensinamentos dele a nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas forças. Está aqui a Bíblia, aqui, ó, eles nunca vão conseguir puxar da divindade, né, absolutamente nada que diga respeito aos ensinamentos do Messias, tá? Ainda que eles revirem esse livro de cima e embaixo, eles nunca vão tanger, tá? Nem a Deus, nem seus ensinamentos, nem seus segredos, nem suas estratégias, nem o seu potencial eles extrairão absolutamente nada. Como desde a fundação do mundo eles não conseguiram fazer. Mas a mim, graças a Deus, foi concedido, ok? Poxa, mas você é uma pessoa, sim. O profeta Jeremias era um, né? O rei Davi era um, tá? Ok? E assim como Jesus Cristo, o Messias, também era um também. E continua sendo um só, ok? Esse daí, pronto. Significa que eu estou acima, tá? E sou a voz mais alta diplomática, ok? E abaixo de mim está todo o meu trabalho, todo o meu legado, pronto. Aí eu coloquei como simbolismo a questão das Zanzi. Elas desertam. Esse é o convite que eu estou fazendo para elas agora, tá? Eu não quero, presta atenção, eu não quero trabalhar, deixa eu só colocar o raciocínio, que eu falei que eu iria juntar com a situação, por exemplo, o raciocínio que eu estou trabalhando ainda, subsiste ainda esta alta sociedade e este crime organizado no mundo. No trabalho e no solo, como eu coloquei no desenho, no solo onde eu desenvolvo o meu trabalho, não corre nem um centavo para nada que algum dia praticou magia negra no olho de alguém, ok? Antes. Nesse perímetro aqui é sitiado realmente a destruição implacável contra tudo que usurpar isso daí que encosta o cu no olho dos outros. Colocar na cadeia, arrancar-lhe um pedaço, matar, ok? Mas nem um centavo do meu trabalho. Significa que as minhas palavras vão estar todas elas seladas com direitos autorais, processo milionário, só de eles copiarem uma ideia minha, ok? Processo milionário para eles estarem pagando usura até a vida deles, até sugar o sangue deles, ok? Do meu trabalho não corre nenhum benefício, antes a boa intenção de sugar esses indivíduos, de despezinhar, de tirar, de desarraigar esses indivíduos do mundo, ok? Então nesse caso aí a alta sociedade estaria se perdendo na sua perdição diabólica, tá? E no caso o ramo da minha empresa estaria funcionando juntamente com as pessoas que são os meus apoiadores, tá?
E aí este ramo progredindo, tá? Paralelo a isso daí e não beneficiando nada disso daí, mas absolutamente nada, tá? E cada palavra selada somente para benefício do meu perímetro, tá? Como eu falei aqui, o esquema da usura, tá? E dos processos e direitos autorais. Eu não quero nada que é meu beneficiando nada que algum dia encostou o cu no olho dos outros. E nem que pratica nada semelhante a isso daí, espionagem, magia negra, espólio, fraude, tudo, nada disso. Pronto. Então eu coloquei este raciocínio, tá? No projeto da alta sociedade. E o raciocínio, então, nesse sentido aqui, em que eu estou funcionando juntamente com esta sociedade decadente, é para não funcionar a favor de nada disso daí. Neste perímetro, ó, cada canto disso, do meu trabalho, tá? Não entra nem sai nada em benefício disso daí. Ok? Pronto. Então esse é o raciocínio. Mas eu estou interessado, tá? Em alguma coisa nova, assim, completamente, tá? Consegue entender? Algo completamente isolado, tá? Porque, como eu falei, dividindo o projeto diplomático do projeto da empresa, é como eu acabei de falar, você chega para uma pessoa e fala assim, olha, seria bom que você caminhasse da maneira certa, tá? Para você se perder, para você não se perder. Não, tá bom, então eu faço aquilo que é meu no meu canto e você se foda, então. Ok? Essa é a palavra que eu deixo para tal da alta sociedade que acha desinteressante o que eu tenho falado, tá? Agora, outro raciocínio para a gente colocar. Agora imagine que essa alta sociedade diabólica, eu falo assim, olha Jorge, nós vamos ser diabólicos, vai continuar tudo desse jeito, vamos favorecer você com milhões, mas você vai trabalhar para a gente, você não vai trabalhar para esta empresa, você vai trabalhar para a gente te dá milhões, mas esses vagabundos que encostam o cu no olho dos outros vão ser beneficiados. Bilhões, né? Aí, pô, vocês fazem o seguinte, então, fazem para mim, por favor, um favorzinho de me dar somente uma propriedade para eu trabalhar com as minhas coisinhas, e eu quero que tudo isso daí se foda. Nem um centavo do meu trabalho corre para um cu David, ok? Mas nem pensar, ok? Significa, então, vocês, por favor, me dêem mais uma molinha, por favor, para eu ter uma casinha, o meu trabalhinho, tá? E eu não ser incomodado por esses cagalhões. Agora, trabalhar a favor disso daí, mas de jeito nenhum, ok? Eu rejeito bilhões em dinheiro. Ok? Por isso, eu nunca trabalharia a favor disso, ok? Então é isso daí, tá? Então o meu projeto, tá, da nova alta sociedade é independente da alta sociedade, dos grupos que já estão estabelecidos, é o projeto Reino dos Meus Projetos, Reino dos Meus Projetos, o solo onde eu estabeleço o meu trabalho, que tem a estrutura, que tem a proteção, tá? Que tem as influências, que tem os recursos fundamentais para construir. Pronto, e aí cresce o ramo da minha empresa. Quando eu falo cada vez que eu falei de proteção, encostaram o cu no meu olho. Eu já falei para você aqui, não falei aqui, ó, os indivíduos que zombaram do rei Saul, iam matar todos eles, tá? Ok? Ninguém, algum dia, presta atenção, ninguém jamais fez uma ameaça de morte contra mim, que eu não vou matar isso daí se o meu trabalho for patrocinado. Consegue entender? Qualquer coisa que tentou me matar já está morto. Você consegue entender o que eu estou falando? O indivíduo que está tentando me matar já está morto, essa porra. Você consegue entender o que eu estou falando? Pronto, 13 minutos. Você consegue entender? Então, eu não falei no outro vídeo aqui que a pessoa que deseja me patrocinar, qual é a primeira coisa? Né? Preparai o caminho do Senhor. Né? O que é isso? Preparai o caminho do Senhor. Mata tudo isso que disse que vai me matar. Arranca o olho de tudo isso que encostou com o meu. Eu já falei no outro vídeo, não foi? Ponto final. É isso daí. A gente começa a trabalhar no projeto da nova alta sociedade. Corrigir a alta sociedade, no projeto da nova alta sociedade, ambos, né? E o projeto Reino dos Meus Projetos, ok? Esse indivíduo que está encostando o cu no meu olho aqui no canto aqui, eu quero esse indivíduo cortado em vários pedaços. Eu quero o olho dele rasgado com uma navalha cada vez que ele encostou esse rabo de leve no meu olho. Acabou. Não foi isso que eu falei aqui no vídeo aqui? Eu não falei para você aqui no vídeo aqui que a última orientação que eu coloquei seria justamente o que tem que fazer primeiro, antes de tudo eu começar aquilo ali, ponto final, ok? É isso daí, ok? Acredito que entendeu, não foi? Acho que agora entendeu, não foi? Ok? Então é isso daí, quem me patrocina faz isso. Acho que esse pessoal não entendeu não, né?
Pô, vamos lá, vamos colocar mais uma garantia. Poxa, dá uma garantia. Pô, imagina que eles estão aqui na rua aqui com vários fuzis apontados para mim e dizem para eu retirar isso que eu falei aqui. Tá bom, então eu vou ali fora. Os fuzis estão com os fuzis ali me esperando ali fora. Ok? Acho que eles não entenderam ainda não, né? Qualquer coisa que disse que ia me matar, que disse que ia roubar o meu trabalho, que está roubando e está praticando magia negra em cima de mim, já foi. Ok? Esse é o acordo que eu faço com quem me patrocina, tá? Ok? Pronto. É como se fosse com o David, né? Com o David, tudo que está envolvido com o David. Com o David é somente como se fosse a ponta, o pentelho do cu, o pentelho primeiro do cu, né? Com o David na cadeia, ok? Ok? Com o David na cadeia. O com o David e os bandidos aqui na cadeia, ok? Com o David na cadeia, ok? Ok? Esse cagalhão que encostou o cu no meu olho, na cadeia. Esse daí cortado em vários pedaços, dá o que sobrar dele na cadeia. Com o David na cadeia. Acabou. Com o David na cadeia. Com o David na cadeia. Ok? Esse aí vai pra cadeia. Vai ele e todos os outros com ele. Já falei. Tá? Ok? Então, como eu falei, com o David na cadeia. Com o David na cadeia. Ok, pronto. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas acredito que já falei tudo. E como eu fiz um vídeo, o último vídeo da série Convocação contra os Meus Inimigos, tá? Qualquer coisa que você viu roubando esse trabalho, tá? Roubou, tá? Roubou, meteu a mão, colocar na cadeia, cortar um pedaço e matar isso daí. Ok? Ok? Então é isso daí. E nenhuma parceria com nada que encosta o cu no olho dos outros, tá? Nenhuma, tá? Ok? Nenhuma parceria com isso daí. Ok?